Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jecatilão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e na congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano 2025 e o título do trimestre é O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando o Evangelho segundo o apóstolo São João. E hoje vamos estudar a lição de número 10, a promessa do Espírito. Então vamos lá. Textual. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo de número 22. A verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Isso aqui é muito importante, guarde bem isso na sua mente. Leitura bíblica em classe. João capítulo 14, versículo 16 ao 18, versículo 26. João capítulo 16, versículo 7, 8 e 13. E João capítulo 20, versículo 21 e 22. João 14. E rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E João capítulo 20, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos então a introdução dessa lição. Nessa lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Jesus estava próximo de morrer, quando temos estudado toda essa sequência da forma como o apóstolo São João mostrou o ministério de Cristo. Estudamos as duas lições passadas, a lição de número 13, quando ele lava os pés dos discípulos e dá uma lição didática para eles sobre a humildade. E depois ele começa seu discurso, como estudamos na lição passada, o discurso antes da sua morte, que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, o 16, de orientações, quando 17 ele faz a oração pelos seus discípulos. Então ele vai dando várias orientações. Nós vimos a semana passada que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E já no capítulo 14, como vimos aqui, no capítulo 16, ele fala sobre o envio do Espírito Santo, porque ele estava perto de morrer. E nós vamos ver durante a lição que ele fala o outro Consolador. E o autor aqui, na introdução, está nos dizendo o seguinte: a função do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e a função capacitadora através do batismo no Espírito Santo, para que possamos pregar a palavra de Deus, para que possamos ganhar almas para Jesus. E aí nós vamos ver isso aqui no transcorrer
da lição. Então, primeira subdivisão, a promessa do Pai. Subdivisão 1, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos que ele vos dará outro Consolador, está no versículo 16. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Versículo 17. No capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós vamos para o capítulo 16. Evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos ver isso em outras coisas da lição, mas vamos fazer um comentário aqui. Então, já estudamos várias vezes nesse Evangelho, no semestre passado. A única, e até na lição passada, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há uma ida do homem, que é pecador, que tem o pecado de Adão, recebeu o pecado de Adão, a Deus, se não for através de Cristo. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é aquele que convence que a única solução para o pecado, para a justiça e para o juízo é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então o homem precisa se converter. Já falamos aqui, já explicamos, nós somos da linha arminiana, wesleyana, e cremos na graça preveniente, a qual Deus dá ao homem, mas o homem pode aceitá-la ou rejeitá-la. Aceitando, não há nenhum mérito do homem na salvação. Nós arminianos não defendemos que o homem tenha mérito na sua salvação. A obra da salvação é totalmente do Senhor, é Cristo. E quem convence o homem? Quem que faz que o homem aceite? Que o homem verdadeiramente possa receber essa salvação, se transformar em uma nova criatura através da obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Então ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, lembrando sempre que Deus deu ao homem livre-arbítrio. O homem pode simplesmente não querer entender esse Evangelho. Então esta é a primeira promessa, né, que ele disse. Eu enviarei outro Consolador, daqui a pouco ele vai comentar sobre essa palavra outro, habita convosco e estará em vós, e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é a ação regeneradora. A gente pode voltar lá na lição de Nicodemos, onde Jesus disse que era necessário nascer de novo e nascer da água e do Espírito. E naquele momento explicamos que água e Espírito não é batismo nas águas, porque batismo nas águas não salva. O que salva é reconhecer Jesus como Salvador. O batismo nós, até foi feita uma colocação, agora recentemente na escola americana, uma pergunta, sobre alguém que afirma que se não batizar, não é salvo. Como eu não ouvi esta pessoa, esse pastor, falar, então eu não posso nem comentar e dizer se ele está, como ele disse, eu tenho que ver o contexto que ele disse. Pastor, e qual a sua afirmação sobre a questão do batismo nas águas? Eu estou saindo um pouco do assunto, mas só para ver na minha mente para comentar isso, até deixar registrado para todos os irmãos que vão ver o vídeo. Se a pessoa aceita Cristo, entende que Cristo é o Salvador, então ele certamente terá o desejo de passar pelas águas. Só não passará se não puder, como o ladrão na cruz, que aceitou a Cristo no último momento da sua vida, não tinha como ele ser retirado da cruz, ser batizado em águas e depois voltar para a cruz e morrer. Então ele morreu sem o batismo. Como pode acontecer hoje com uma pessoa, dá um exemplo só para você entender, aceite a Cristo numa CTI, no CTI do hospital. Alguém vai lá, um enfermeiro, um médico ou um outro paciente, e fale para ele, um parente que vai visitar o CTI, e fale, ele ali no momento aceite a Cristo e depois venha morrer. Não CTI ou internar no hospital, tanto faz. Ele não tem como batizar. Então esse não passava pelo batismo. Agora, se a pessoa aceitou Jesus, confessa que Jesus é o Salvador, e depois quando for lhe apresentar o batismo, que isso
não é algo inventado pela igreja, não é algo inventado por uma denominação, é algo que o Senhor deixou claro ali para nós. É uma grande comissão de ser, e de pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa aceita Cristo e é batizada. Se essa pessoa se negar a se batizar, não quer batizar, então na minha concepção ela está correndo o risco da sua salvação. Mas agora voltando no que eu estava falando ali, né, Nicodemos, então nascer da água do Espírito não é o batismo nas águas, é nascer do Espírito, é a ação renovadora, a água, a ação renovadora do Espírito. Então o Espírito Santo vem nos regenerar, nos convencer-nos do pecado e transformar-nos em uma nova criatura. Agora vamos para o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos. Já estudamos isso, vamos repetir aqui. O significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, o Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego alós significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. E aí eu vou ler o primeiro versículo, né, que é João 14,16. Eu acho que está até lá no texto bíblico, mas eu vou ler aqui na própria Bíblia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então vamos lá. É importante aqui dizer, é bom, meu irmão, eu até vou fazer uma afirmação que eu fiz na última aula presencial, da última lição, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu falei lá na congregação de Santa Marta para os irmãos ao qual eu estava ministrando a aula. Se nós sairmos 1 milímetro da doutrina ortodoxa, aquela doutrina bíblica, que está na Bíblia, ela foi, como estudamos no trimestre passado, discutida em concílios porque alguém entrou com uma ideia diferente. A igreja cria de uma maneira, os discípulos ouviram de Cristo o ensinamento, passaram para a igreja, o apóstolo São Paulo teve um encontro com Cristo, escreveu as suas cartas, os evangelistas escreveram os evangelhos, chegaram até nós, com uma ideia correta. Alguém tentou introduzir alguma coisa. Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, outras coisas. Assim a igreja discutiu e dogmatizou isto. Não foi os concílios que inventaram as doutrinas ortodoxas. Elas já existiam, elas foram sistematizadas. Então, quando se tenta desviar algum milímetro disso, vai atrapalhar toda a doutrina. Vai descambar, porque uma coisa vai fazer com que você explique, comece com uma outra doutrina errada, para explicar aquela qual você se desviou um pouco. Então aqui ele fala de algumas coisas importantes. Primeiro, a principal talvez aqui, que ele começa por final. Veja o 14,16. Eu rogarei ao Pai que verá o Espírito Santo. Então, você veja, Jesus pedindo ao Pai para enviar o Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Aí vem o modalista, diz, não, Deus se manifesta em 3 maneiras diferentes. Tem hora que ele manifesta como Pai, tem hora que ele manifesta como Filho, tem hora que ele manifesta com o Espírito Santo. Pastor, esse é o único versículo que nos mostra a ideia diferente do modalismo? Não, existem vários versículos que podemos citar. Não vou citar aqui agora porque o assunto não é bem este, mas apenas para colocar dentro deste ponto, porque o autor entrou um pouco nisto. Unicista, não, só Jesus. Você vê Jesus, vê o Pai, vê o Espírito Santo. Aí vem com algumas besteiras, uns vêm com a besteira que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo, outras coisas, mas não. Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, é um Deus único em 3 pessoas distintas que existem desde a eternidade. O Pai enviou o Filho, a segunda pessoa da Trindade que veio a este mundo para
nascer por obra do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que gerou ele no ventre da Virgem Maria. Então já vemos aí duas ações, o Espírito Santo gerando o Jesus homem, mas também ele não era somente homem, também era Deus. É outra coisa que nós já estudamos lá atrás, no trimestre passado. Jesus 100% homem e 100% Deus. Então, veio aqui essa terra, viveu, pregou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar a sua igreja. Quando ele subiu ao céu, antes de subir, ele disse: ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder, tantos outros textos, e a igreja ficou ali em oração, 120 irmãos, e nos Atos Apóstolos, o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia de Pentecostes, que a gente vai ver mais detidamente no final da lição. Então, aqui mostra claramente, eu vou até repetir o que ele disse no final. O texto grego alós, significa outro, indicando assim a distinção dele entre outros indivíduos da mesma natureza, identificando assim da mesma natureza, afirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade. Então aqui defende duas coisas. Primeiro, existe uma trindade. A palavra trindade não existe na Bíblia, ela foi colocada pela primeira vez, se não me engano, no Concílio de Nicéia, mas isso, a ideia já estava ali no texto bíblico. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas. Segundo, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo. Alós, outro da mesma espécie, né? Outro diferente, outro que não é uma força ativa, ou não sei o que ela não, é o mesmo. Então, essa é a primeira questão, e voltando ao ponto anterior, algo que a gente já falou várias vezes, prega sempre na igreja, ele é o Paracleto, aquele que está ao lado, amigo, desempenha o papel de advogado, consultor especial, assistente. Então, isso significa uma pessoa. Muito importante ter isso em nossa mente. Agora diz: não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14,18, aí nós vamos ler novamente, porque é o texto aqui da lição, é o estudo da lição. Já lemos lá na leitura introdutória, mas é sempre bom voltar aqui para ler. Eu vou ler na Bíblia aqui, mas às vezes a letra cola aqui, a folha cola. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A palavra grega para órfãos, presente em João 14,18, é orfanós. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos, João 13,33. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Isso aqui é muito importante também. Havia em Israel a esperança da vinda do Messias. Havia em Israel essa esperança. Então a gente vai encontrar essa esperança em Maria, em José, em Zacarias, em Isabel, em todos. E nesses homens também. E vamos ver, veja bem, eu vou até ler um texto aqui, de certa forma um pouco fora do contexto, mas importante, a gente vê logo no início do Evangelho segundo São João, no capítulo de número 1. Versículo 45 do capítulo 1. Filipe achou Natanael. Então, houve ali Jesus, falou com Simão, foi buscar André, depois Filipe, e Filipe, que era da mesma cidade de André e Pedro, procurou Natanael e disse: ouvemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí se você for aqui para a colocação, aí você vai ter texto, você vai ter Gênesis 3,15, da semente da mulher veria a serpente, aquele que emagrega a serpente, Deuteronômio 18, que fala, Moisés fala de um profeta que viria depois dele ser maior que ele, Isaías 7,14, e a virgem conceberá, terá um filho, e será Manuel chamado Deus conosco.
9,6. O filho nos nasceu, um menino se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade e tal. Miqueias 5,12, e tu, Belém Efrata, pequena demais entre as... Enfim, foi isso que eles, aqui nesse primeiro momento, Filipe entendeu e chamou Natanael. Então veja bem, meu amado irmão, esses homens entenderam que ele era o Messias, mas ainda não tinham entendido tudo. Veja que na lição passada nós vimos que Tomé, Pedro e Filipe tiveram dúvidas. E Tomé fez a pergunta, qual era o caminho, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem vem ao Pai senão por mim. Então veja bem, meu amado irmão, esses homens agora, Jesus sabia, ele ia morrer. Como eles se sentiriam depois da morte de Cristo? Sentiriam órfãos. O que é uma pessoa órfã? Uma pessoa que não tem mais o seu pai e sua mãe. Eu sou um órfão. Meu pai morreu em 1989 e minha mãe morreu em 2012. Eu, humanamente falando, não tenho mais pai, nem tenho mais mãe. Mas eu tenho um Pai celestial que me guarda, me protege e me guia. E ele como foi promessa, está escrito aqui na minha vida, também tem o Espírito Consolador. E todo aquele a qual aceita Cristo pode recebê-lo. Veja bem, meu amado irmão, eles sentiram-se órfãos. É muito difícil aceitar, inclusive até porque, mesmo depois da morte de Cristo, ainda você vê que Pedro foi pescar, os dois discípulos caminho de Emaús voltaram para a sua cidade. Eles ficaram assim meio que perdidos, até que Cristo ressuscita, e aí eles então começam a abrir a sua mente, entender tudo, quem era, o que Jesus veio fazer mesmo aqui na Terra, que não era uma derrota, como vimos semana passada, né? Quando ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, e tal, aquela coisa toda, uma situação ruim que ia acontecer, seria um novo começo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus promete, uma grande promessa aqui, não vos deixarei órfãos. Mas essa promessa era só para aqueles 12? Não, essa promessa também se cumpre para nós, a igreja do século XXI. Não estamos órfãos, temos dentro de nós, nos guiando, nos orientando, fazendo toda essa obra, a qual já estudamos e vamos continuar estudando essa lição, que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos aqui para a segunda subdivisão, o Espírito habita os discípulos. Então, João 20, 22. Vamos ler logo o versículo, depois ler o comentário aqui do autor da lição. A gente fala que é o estudo bíblico, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Então, ele fala também do 21. Jesus disse-lhes, disse-lhes depois Jesus outra vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontra os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Aí a gente volta para o 19, ele está citando todos, né? Chegaram, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo, os judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Olha até o vídeo de novo. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Continuando aqui. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, capítulo 20, do 1 ao 20, como ao imediato, do 23 ao 31, 21 ao 25 e de João 20 e 22. Daqui a pouco ele vai falar sobre essa questão do sentido, assoprou sobre ele no ponto 2. Então, eu aqui vou destacar, talvez não seja nem o assunto inteiramente deste momento aqui, mas a questão do corpo que Jesus ressuscitou.
para mais uma vez falar sobre a apologética do trimestre passado. Mas antes eu vou falar uma coisa. Que contexto foi esse? Jesus ressuscitou e, segundo os estudiosos, a Bíblia relata cerca de 10 aparições diferentes dele. Quando ele ressuscita, ele aparece logo, primeiramente ali a Marta, né? Ele pensa que é o hortelão, as mulheres e tal. Diz que ressuscitou vários discípulos. Ele aparece aos dois discípulos no caminho de Emaús. É um texto que fala que ele chega a aparecer a cerca de 500 irmãos. Enfim. E aqui há duas aparições que ele faz aos discípulos. Na primeira, Tomé não estava, e na segunda, Tomé estava. Então, quando ele chega, ele aparece ali, e veja, eu vou até novamente abrir a Bíblia. A gente leu porque nós lemos, né, que eu li, porque é necessário ir lendo. Eu acho que bom, né, quando ele vai falando, ele falou, o texto do subtítulo é 2022. Mas vamos lá, voltando aqui um pouco. E dizendo-lhe isso, versículo 20, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Depois, quando ele aparece a Tomé, a gente vai lá na frente, que ele 8 dias depois ele apareceu de novo, Tomé estava. Aí ele fala assim, põe o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe ao meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então, o que isso aqui significa? Jesus ressuscitou em corpo glorioso, mas corpo. Jesus não ressuscitou em espírito, como dizem as testemunhas de Jeová. Heresia. Jesus ressuscitou num corpo glorioso, semelhante ao qual nós vamos ressuscitar também um dia, ou ser transformados se nós estivermos vivos no tempo do arrebatamento da igreja. Ele apresenta ao seu discípulo que é verde, sou eu mesmo. Então, as marcas estavam ali no corpo para que seus discípulos pudessem entender que não era um espírito. Tocaram nele, Tomé tocou nele. Não se toca no espírito. Não tem como se tocar no espírito. Jesus estou num corpo de carne, né? Igual não, um corpo carnal igual o nosso, não, um corpo glorioso. A qual, pastor, como é que é esse corpo glorioso? Eu não estava lá, não vi. Eu só vou entender o dia que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. A gente vislumbra. Cada um vai dar uma interpretação, nós vamos entrar aqui em interpretação, como é que deixa de ser, mas é um corpo glorioso, como diz a Bíblia, e assim eles apresentou a esses discípulos. Como diz assim o cenário de Jesus se apresenta com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior como ao imediato. Agora vamos ver o sentido assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. O versículo 22, que é até o que ele citou aqui, né? E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal, PEP, oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsor, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2,7, significando folha de vida, é utilizado em Ezequiel 37,9, que é os ossos secos, né, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20 e 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como obra do Espírito Santo ocorrida antes do dia de Pentecostes. Talvez qual a preocupação do autor? Vamos lá, meu amado irmão. Eu não quero entrar em várias interpretações, eu acho que isso é meio complicado. Podemos chegar aqui, pesquisar e fazer, olha, a denominação tal interpreta esse versículo assim, a denominação tal, o grupo religioso tal interpreta assim. Mas vamos olhar para a Bíblia e ver e entender. Eu já vou falar algo que vai abranger este tópico, o ponto seguinte, o terceiro ponto, depois a gente volta de novo no assunto. O que nós, da Igreja Metodista Pentecostal, cremos e que, com certeza, os assembleanos também creem.
toda pessoa, ele vai dizer isso na lição daqui a pouco, toda a pessoa que aceita Jesus verdadeiramente. E aqui, meu amado irmão, só quero fazer uma colocação. Aceitar Jesus, nesse sentido, não é levantar a mão no culto. Ontem mesmo na escola em Santa Marta, o irmão deu testemunho que ele, quando estava no mundo, antes de se firmar na igreja, ele foi em muitas igrejas e levantou a mão muitas vezes. Então eu não estou falando que você está no culto e eu não sou contra fazer apelo e nem fico duvidando quando alguém levanta a mão para Cristo. Apenas a Bíblia diz que você conhece a árvore pelos seus frutos. Por isso, inclusive, eu até dar uma justificativa, que eu tenho visto até uns debates na televisão sobre isso, por isso, entre outras coisas, a igreja hoje, a igreja não só a Metodista Pentecostal, mas creio que, se não a maioria, quase todas, quando a pessoa aceita Cristo, ela passa por um discipulado, ela passa por um aprendizado, para que depois daquele tempo de aprendizado, hoje eu estou fazendo isso em torno de 6 meses, com as próprias lições da CPAD específicas sobre o assunto, e essa pessoa então passa a ter a possibilidade, depois de ser batizada, porque ela aprendeu. Ah, pastor, 6 meses ela vai saber toda a doutrina? Não é para saber. Tem gente que está 50 anos na igreja e tem dúvidas. Até nós vimos aqui Tomé, 3 anos depois, de todo o ensinamento de Cristo, diretamente de Cristo, ele ainda tinha dúvida. Então não é esse problema. Nós somos humanos, temos a nossa dificuldade. É para ter uma base, para que possa entender realmente e ter a convicção, então passa pelas águas batismais. Mas voltando aqui à história, todo aquele que verdadeiramente levanta a mão para Cristo, entende que Jesus o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele recebe automaticamente o Espírito Santo. E esse é o penhor quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Eu tenho batido nessa tecla, falado muitas vezes na igreja. Quando Cristo voltar, qual é o critério que ele vai ver para o Espírito Santo para nos levar à presença de Cristo? Porque é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. As nossas obras? Eu preguei bem, eu canto bem, eu expulsei demônio. Não, porque em Mateus 7 vai falar que quando Jesus voltar, quando ele diz, eu não expulsei demônio, eu falei língua, eu fiz isso acontecer, afastado de mim, vós que praticais a iniquidade. O critério será a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele só permanece na nossa vida quando nós estamos santificando a nossa vida ao Senhor. Então, e a gente cita o caso de Davi. Sempre cito esse exemplo. Saul desobedeceu, não ouviu os conselhos de Samuel, permaneceu querendo que a sua vontade prevalecesse, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou. Logicamente, nós estamos falando do Antigo Testamento, é diferente do Novo, mas o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul. Davi, quando ele peca e é chamado a atenção, depois de um tempo pelo profeta, ele pensa que vai morrer, o profeta diz para ele que ele vai morrer, no caso da Betsabá, ele escreve o Salmo 51. Não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me alegria da tua salvação. Ele não queria que o Espírito Santo saísse dele porque ele sabia o que tinha acontecido na vida de Saul por causa de verdadeiramente ele não ter mais o Espírito Santo sobre a vida dele. Então o crente precisa estar sempre buscando a presença do Senhor. Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Temos o Espírito Santo? Bom, agora o que talvez ele tenha colocado aqui é que alguém interpreta que esse assoprar de Cristo em João 20, 22 é o batismo no Espírito Santo. Não. 20, 22 é como ele disse aqui, podemos colocar dessa maneira, uma maneira regeneradora, da vida e tal, porque a vida que nós recebemos em Cristo é porque temos o Espírito Santo.
Qual a diferença entre o crente e o não crente? O crente tem o Espírito Santo e o não crente não tem. Então ele consegue, o Espírito Santo ele faz tudo isso, ele é o consolador, ele é o praqueta, ele é o que está ao lado, ele orienta, ele ensina, eu até separei aqui umas palavras aqui para dizer, né? O Senhor disse, ele ficará conosco para sempre, ele é o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, você pode ver aqui, ó, essa diferença está clara em João 14:17, Jesus promete o Espírito Santo aqui, ó. No 17 diz assim, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o mundo não conhece, porque não busca a presença do Senhor. Esse Espírito Santo, ele como em João 17, o Senhor disse, ele recebeu de Jesus e ensina para nós. E aí a gente então é guiado neste mundo. Talvez seja essa interpretação errada, a qual ele disse aqui, ou diferentes interpretações do texto de João 20:22. Agora vamos a um episódio anterior ao Pentecostes. É mais ou menos o mesmo assunto que ele vai tratar aqui, mas vamos ler aqui e comentar também. Em João 20:22 também se lê, recebeu o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos regenerados, os discípulos tornam-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui, Romanos 8:9-14. Como a gente sempre diz, é um estudo bíblico, então a gente precisa confiar. O autor da lição falou, mas também mostra na Bíblia o que está aqui. Vamos lá. O que diz o versículo 9? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Acabamos de ler lá, João 14:17. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificada a obra do corpo, vivereis, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele vai também para Gálatas 5:16-26, onde fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Posteriormente, o que ocorreu no Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É isso que nós já explicamos no ponto anterior, vamos ampliar só um pouquinho mais aqui. Então, o Espírito Santo vem sobre a vida daquele que recebe, que aceita Cristo como Salvador, como ele coloca aqui, né? Ao citar Romanos 8 e Gálatas 5, a partir desse momento, os discípulos tornaram-se nova criação, obra do Espírito Santo, completamente regenerado e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito. Então, o crente ele tem que ser governado, habitado e vivificado. O que é governar? Muita gente quer Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Jesus também é Senhor da nossa vida. Então temos que ser governados pelo Senhor através do Espírito Santo. Temos que ser habitados, Ele habita em nós. E não é um habitar que ele hoje está, amanhã não está, hoje está, amanhã não está. Ele só vai sair de nós se nós apostatarmos da fé. Blasfemarmos contra o Espírito Santo, onde, como diz a Bíblia, não há perdão para esse tipo de pecado. E por final, e não menos importante, vivificado. Quem nos dá vida é o Espírito Santo. Ponto. Mas, pastor, e a capacitação do Espírito Santo? Isso é o batismo com o Espírito Santo. Já pregamos, já ensinamos, já falamos em lições anteriores. Nós, pentecostais, cremos numa segunda bênção. Chama-se segunda bênção, ele chega a falar isso aqui durante a lição. Que a segunda bênção, ou colocado dessa maneira, ou algo parecido com isso. Primeira bênção, a maior delas, logicamente, é a salvação. Mas depois de salvo,
o crente precisa buscar e receber o batismo no Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, mas não aconteceu só no dia de Pentecostes, porque lá em Samaria, depois que ele foi pregar, e Pedro e João vieram, oraram para aquelas pessoas e receberam o batismo com o Espírito Santo, na casa de Cornélio, os discípulos lá com Paulo em Éfeso, e há vários relatos em Atos Apóstolos da descida do Espírito Santo. Nem quero relatar de tudo que aconteceu extra bíblico depois, culminando com o que chamamos de era moderna do pentecostalismo, vamos colocar dessa maneira, a partir da Rua Azusa, e um pouco antes até, através de Parra em Topeka. Mas não vou entrar neste âmbito da coisa, apenas vamos ficar na Bíblia. Então, o batismo do Espírito Santo, não cremos que ele cessou um dia, ele continua hoje. E para que ser batizado com o Espírito Santo, pastor? Nós já temos o Espírito Santo, para que ser batizado com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é capacitação para pregar o Evangelho. Por isso ele diz, em 1:8 de Atos, como está citado aqui, recebereis a virtude do Espírito Santo para ser uma testemunha na Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Aí a gente fala, uma crítica aos pentecostais. Hoje o batismo com o Espírito Santo, por isso muita gente aí acaba desacreditando, virou piada. Porque há línguas estranhas imitadas. Recentemente um rapaz, um adolescente, aí falou um inglês que não era inglês, sem sentido nenhum, e repetiu isso porque alguém lá atrás já falou assim. Então isso acaba manchando o Evangelho, porque as pessoas acabam desacreditando. Profecias falsas, profecias falsas, e enfim, vai por aí, por fora. Manifestações, eu nem estou falando do reteté, rodar, trenzinho, isso não é manifestação do Espírito Santo. São coisas carnais, muitas vezes, que se fazem e se atribuem ao Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo é poder para pregar o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura, a impulsionar-nos a ser verdadeira testemunha de Cristo, aonde quer que Ele nos mande. É esse que é a função do batismo com o Espírito Santo. É bíblico, pastor? Já leu Atos Apóstolos? Então, lê Atos Apóstolos, você vai ver. Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, pregou o primeiro sermão, 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. Pedro e João, depois do dia de Pentecostes, depois dessa primeira pregação, foram orar no templo, encontraram um paralítico, e o paralítico foi curado em nome de Jesus Cristo. Foram perseguidos, proibidos de pregar a palavra, sendo ameaçados de toda maneira, mas porque estavam cheios do Espírito Santo, continuaram pregando a palavra. Oraram, capítulo, se não me engano, 5 de Atos Apóstolos, e diz que aquele lugar se moveu. E você vai continuar vendo a história. Felipe foi levado a Samaria, depois o Espírito arrebatou, levou ele para pregar para o eunuco da Rainha de Candace. Pedro foi pregar para Cornélio, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo é chamado, o Espírito Santo separa ele de Barnabé para a obra que tinha chamado, levar o Evangelho para os gentios, e você vai ver a ação de Deus em todo o livro de Atos Apóstolos e também muitas orientações nas cartas paulinas. Mas, já naqueles dias havia situações em que a igreja não entendia direito como receber e como utilizar esses dons, especialmente a igreja de Corinto. Por isso o Espírito Santo revelou a Paulo, e Paulo escreveu o capítulo 12, o capítulo 14 de 1 Coríntios, que você lendo, você vai entender como deve ser o verdadeiro pentecostalismo, que é um pouco que estamos estudando nesta lição. E agora nós vamos tocar mais nisso, no terceira subdivisão, porque essa agora nós vamos falar mesmo sobre o batismo com o Espírito Santo. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. A primeira subdivisão, de repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final desse dia, que ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento do poder, Atos 1, 4 e 8, que de repente, Atos 2, 20,
ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, como está em Atos 2, do 1 a 4. Como, eu não sei, nós estamos falando aqui, e aí eu até vou falar uma colocação, mesmo aqueles nossos irmãos em Cristo que creem um pouco diferente da gente, foram ensinados de outra maneira, nós respeitamos, né? Alguns são sensacionistas, acham que não há mais batismo com o Espírito Santo, não há mais dons espirituais, embora não concordamos com eles, mas respeitamos e achamos também irmãos em Cristo, mas não sei se um deles vai ver isso. Então vamos ler aqui, que está na Bíblia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois a gente vai comentar isso. E, de repente, que é o título desse ponto, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Se eu ficasse aqui, eu ia pregar mais 1 hora aqui, e ia falar sobre isso. Mas vamos rápido. Então, Jesus ressuscitou, durante 10 dias ele apareceu, ele morreu na Páscoa, ressuscitou, durante 10 dias ele apareceu aos seus discípulos. Depois dos 10 dias, e prometendo, Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder, Atos 1:8, que eu acabei de ler no Panteirão, não vou falar de novo, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo e tal. 10 dias ele sobe aos céus. E os discípulos vão orar. Vão para o cenáculo, vão para Jerusalém, cerca de 120 irmãos, os discípulos, os apóstolos, a família de Cristo, Maria estava lá também, como o texto de Atos 1 nos revela. E quando chega em Atos 2, diz que, completado esse dia, no dia de Pentecostes, de repente, esse de repente aqui no momento certo, vamos colocar dessa maneira. Então, aconteceu esse fato. O que é? Um som como de um vento veemente. Não foi um vento. Cuidado, pentecostais, para dizer que houve um vento lá no Pentecostes. Houve um som como de um vento. E encheu toda a casa que estava sentada. Foram vistas por ele língua repartida como que de fogo. Como que de fogo. Parecendo como fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Eu não vou nem entrar naquela discussão com ou no, o pessoal discute muito isso. Vamos ficar no, porque batismo é imersão. Então, eles foram imersos no Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a evidência como a Assembleia crê, vamos colocar dessa maneira também, que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala línguas estranhas, uma língua que ela não conhece, e ela fala aquela língua. Concedida por quê? Pelo Espírito Santo, como está escrito aqui claramente no texto. Então, tudo aqui explicado é este ponto aqui. De repente. De repente, mas é um de repente, como você vê, que está entre aspas. Porque tudo já estava profetizado pelo profeta Joel. O profeta Joel já tinha dito que isso aconteceria. E quando, no final do batismo com o Espírito Santo, que eles falaram língua, e essa língua não era conhecida deles, mas conhecida de quem o ouvia, que veio a glorificar Deus, acharam que eles estavam bêbados. E aí Pedro então começa seu discurso e ele cita o profeta Joel. Então foi no tempo certo, no momento certo, dentro do plano de Deus, e com uma coisa importante para falar, meu amado irmão. Já quando eu cito isso, Jesus aparece a cerca de 500 irmãos. Então Jesus apareceu durante 10 dias. Essa aparição aos 500 irmãos deve ter sido quase no final, quando ele já estava para subir. Ou talvez até a última aparição. Então, tinham 500 pessoas que tinham ouvido Jesus falar, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia relata cerca de 120 anos. Então, os que obedeceram. Então, hoje, o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. O Senhor disse, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á.
Se vós sendo maus, saber dar boa dádiva aos Espíritos, quanto mais o Pai dará ao Espírito Santo aquilo que pedir. Então, ainda hoje, no século XXI, nós podemos buscar o batismo com o Espírito Santo e recebê-lo e ter esse dom inicial de falar em línguas estranhas. E depois temos que buscar os dons espirituais. Nem comentamos ainda que estão só no batismo com o Espírito Santo. Agora, preste bem atenção. Como é que a gente busca isso? Tem que ser coletivamente, como foi naquele dia? Não, a gente vai continuar a história, vamos ver que não exatamente. Então, a igreja pode se reunir para buscar o batismo do Espírito Santo? Pode, consagração, oração. Mas Jesus pode te batizar na escola bíblica dominical, Jesus pode te batizar após o culto. Eu já vi isso tudo acontecer, meu amado irmão. Não tem, Jesus pode te batizar dentro da tua casa. Se quem está assistindo este vídeo aqui é uma irmã, dona de casa, cuida da casa, pode estar lavando a louça lá, lavando a roupa, e o Senhor te batizar com o Espírito Santo. Então esse de repente aqui pode ser em qualquer momento, contanto que você esteja buscando. Aqueles homens buscaram durante 10 dias, homens e mulheres. Pode ser no trabalho, em qualquer lugar. E subdivisão 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Aí João 14, 17, 16, 8 a 10, 20 e 22, receber o Espírito Santo. 2 Coríntios 5, 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Contudo, desde que se dá essa obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito Santo e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheios do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos, todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É lógico que essa é uma doutrina pentecostal, nós cremos nela, acreditamos nela, pregamos ela. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, na minha concepção de ver biblicamente. Bom, o Senhor faz como Ele quer. Aí, meu irmão, eu vou falar de certas experiências porque temos que falar. Tem gente que aceitou a Cristo, tem gente que foi batizada na hora que estava passando pelas águas batismais. Está lá sendo batizada nas águas e já recebe a Espírito Santo. Como aconteceu até com Cornélio antes de ser batizado nas águas. É gente que busca. Você vê que, por exemplo, o caso do Cornélio, antes de ser batizado, recebeu o Espírito Santo. A igreja de Pentecostes orou 10 dias. E assim vai por diante. Não há um momento certo, que tem que ser ali, tanto tempo depois de convertido, ou com essa experiência X. Ponto. Segundo, também um pensamento meu. Eu ser batizado com o Espírito Santo, eu sou e tenho dons espirituais, não me faz crente mais consagrado, crente melhor qualidade. Não existe. Nós pentecostais temos que mudar um pouco. Tem muito crente pentecostal que tem essa ideia. O crente batizado com o Espírito Santo é de um nível e o não batizado com o Espírito Santo é de um nível menor. Não, eu não creio nisso não. Não creio nisso não. Tem que buscar. Quem não foi batizado ainda tem que buscar. E receber o batismo do Santo tem que buscar os dons. E esses dons, esse batismo com o Espírito Santo, esses dons são para quê? Para a glória dele. A profecia serve para edificação, exortação, consolação da igreja. É isso que percebe o batismo com o Espírito Santo. Nós tivemos um trimestre inteiro sobre isso. Nunca para exaltar o homem, nunca para a glória ser do homem. Aquele irmão ali é cheio do Espírito Santo, aquele irmão ali é fogo puro, aquele irmão é labareda. Cuidado com essas coisas, meu amado irmão. Ezequiel fala para a gente, se o justo for justo a vida toda e no final ele cair, ele perde a sua salvação. Então temos que cuidar, infelizmente, eu vou repetir para você a terceira vez, infelizmente, já conheci irmãos que eram batizados com o Espírito Santo, tinham dons espirituais, Deus usava eles grandemente na igreja, e que hoje estão desviados, estão fora do caminho do Senhor. Se Jesus voltar, né? Como é que será? Nós já citamos Mateus 7. Senhor, teu nome expulsamos demônio, fizemos um milagre, acontecemos. O pastor Ariel
meu antecessor, quem me lançou no ministério, chamava ele de julgamento dos pentecostais, porque quem crê no batismo com o Espírito Santo, crê em milagre, crê em dons. Então, muito cuidado. Busque, 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 busque. Não recebeu ainda? Continue buscando. Mas sempre toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ele. Porque quando você for batizado no Espírito Santo, ou se você já o é, não tem mérito nenhum seu. É Deus que quis fazer assim. É Ele. Ok? Vamos lá. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo. Essa experiência já se limitou àquele único dia. Não, aliás, perdão. Vou repetir a frase de novo que eu li errado. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Isso é importante, vamos lá, é Bíblia. Pensa bem que está escrito no 38 e 39 de Atos 2. E disse-lhes Pedro, eu vou até ler o 37 para você entender por que Pedro falou isso. Pedro pregou, diz assim, ouvindo eles isso, compungindo-se o seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Então Pedro lhes responde a essa pergunta. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja aqui que era necessário se arrepender. Então, o Espírito Santo agiu na vida deles, a graça preveniente. O que vamos fazer agora? Entendemos que somos pecadores, precisamos, então tem que se arrepender. Aí arrependeu, o Espírito Santo transformou a vida, convencendo do pecado, da justiça e juízo. Ser batizado em nome de Jesus Cristo, por isso a necessidade de ser batizado, não negar o batismo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, e aqui não tem um limite de data. Por isso ele começa dizendo aqui, batismo no Espírito Santo, uma experiência profunda, vida discípulos, não se limitou àquele único dia. Então não tem uma data aqui. A voz, quando Deus chamar até tal data, até o último apóstolo morrer, aí parou. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Não é essa palavra na Bíblia. Então, é a nós, aqueles lá que já estão ali, a voz, que nós, os apóstolos, discípulos, que eles já receberam, a voz que estão aceitando a Cristo hoje, é a todos quanto ele chamar, todos quanto vierem aceitar a Cristo como único e eterno Salvador das suas vidas. Falando em outras línguas, evidenciou esta obra capacitadora, já lemos isto ali naquele primeiro momento, até o capítulo versículo 4, embora eu cito 11 aqui. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar a grandeza de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim, sendo as línguas mencionadas por Lucas, são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Então, já comentamos isso, a ideia da Assembleia. Vamos colocar desta maneira, não vamos ser diferentes nesse momento, entender que a evidência para dizer, eu fui batizado com a Espírito Santo, é falar em língua. Essa língua você não entende. Então, aqui há duas questões. Naquele momento, naquele primeiro momento, foram línguas que as pessoas entenderam. Há muitas divergências, não vou entrar, porque aí a gente vai ficar aqui um tempão falando isso. Tem gente que acha que eles falaram naquela língua mesmo, da Capadócio, não sei o que lá, e tal. E o pessoal entendeu, porque cada um era daquele lugar, entendeu. Alguns até já ouviram explicações que eles falaram na língua e eles entenderam. Mas eu já estou lendo um livro, relendo um livro que eu já li várias vezes, eles falam em outras línguas, é um livro sobre a história de um escritor, teve que escrever sobre o pentecostalismo sem crer na promessa do Pentecostes, porque ele era de uma igreja tradicional na época, e não cria. E ele teve que entrevistar muita gente e teve muita experiência nesse sentido, depois do Pentecostes. Rua Azusa, estou até na pasta ainda da Rua Azusa, depois ele segue mais adiante na história, mas na época da Rua Azusa há a experiência nesse sentido. Pessoa, tem um judeu, que uma moça falou tudo que ele foi fazer na cidade de Los Angeles, o nome dele, sobrenome dele, em hebraico. Ele entendeu perfeitamente. Então,
esse sentido. E há o sentido também que essa língua que aquela pessoa possa falar, seja no momento do batismo com o Espírito Santo ou depois no dom de língua, seja uma língua que não há na terra e que seja necessário a interpretação. Se não houver ninguém que entenda aquela língua, a interpretação da língua. Pastor, mas é assim, por exemplo, se eu falar inglês, em língua estranha na igreja, aí tem que ter alguém que sabe inglês para entender. Não, não é isso não. É o dom da interpretação de línguas. Eu não sei falar inglês, fala inglês. E o outro que não sabe também falar inglês, ouviu e interpretou. É o exemplo. Ou uma língua estranha que não seja realmente conhecida em nenhum país, nenhum lugar, nenhum dialeto, a qual Deus fala. E o que isso vai falar? No caso, você vai ver nos dois sentidos. Principalmente aqui no dia de Pentecostes, ele disse que ouviram ele glorificar a Deus. Aquela língua estranha que todo mundo ouviu, entendeu, estava glorificando, exaltando o nome do Senhor. Essa é a mensagem. E Deus pode querer falar ao seu povo também. Eu já vi isso, já vivenciei isso. Pessoas falando em língua estranha e outros interpretando. É realmente uma maravilha. Vamos para a conclusão, né? Nosso horário aqui já foi-se embora, né, do tempo que a gente grava. Conclusão, a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Regeneração é convencer do pecado do juízo, e como ele diz lá no assopro, né, recebeis o Espírito Santo, uma vida para eles viverem, e depois a capacitação é o batismo com o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes, perpassa porque lá em Joel a promessa se cumpre em Pentecostes. Está presente até hoje para que todos que se arrependerem, creram no Evangelho. É isso que nós pentecostais cremos. Não terminou, não cessou em nenhum momento da história da igreja. Até hoje ela continua, e se você ler a história da igreja, você vai que vem vários momentos. Aconteceram, durante um tempo a igreja não buscou um momento isolado, a partir do dia de Pentecoste, a partir do tempo da Rua Azusa, especialmente, o momento pentecostal se alastrou pelo mundo, como hoje ainda temos aí, vive em nossos dias. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo e batizando no Espírito Santo. Essas as duas funções principais aqui do Espírito Santo. Regeneração, mudar a vida, transformar a vida e encher-nos de poder para pregar esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, e sendo batizado com o Espírito Santo, busque os dons, e sabendo que sempre a glória será dele. Meus amados irmãos, se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição número 11, aqui, ministrando ela, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, que é o capítulo 17, a oração sacerdotal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.